Fala pessoal, Nino Bernabé aqui, CEO hoje do Grupo JB. O Grupo JB, que é uma empresa de varejo com 17 lojas de supermercados, uma loja de imóveis, 3 postos de gasolina. Somos também uma empresa de tecnologia do OneBI, que é um BI específico e especializado em supermercados. Temos também a nossa financeira, o JB Bank, uma fintech, que é o nosso produto financeiro. Partimos também para o agronegócio. E temos uma planta de confinamento e daqui a pouco é AgroJB junto com o varejo, nós vamos fazer um produto aí sensacional. Para você que tem uma loja de supermercado e pensa no futuro ter uma rede com várias lojas, ou para você que tem uma curiosidade de saber, né, qual que é a diferença daquele meu mercadinho de bairro que eu estou acostumado a comprar com essas grandes redes, com redes de supermercado que muitas vezes chegam na nossa cidade. Qual que é a diferença de um, qual que é a diferença de outro? O que será que tem de trás ali do bastidor, de trás das cortinas? Vou te contar um pouquinho como funciona a rotina e saindo de uma loja para uma rede de supermercado, quais setores você vai precisar criar, quais controles você vai precisar criar, quantas pessoas você vai precisar contratar, depois a partir do momento que você começa a crescer, começa a evoluir para onde você está, onde você quer chegar e o que isso engloba no ponto de vista administrativo ali nos bastidores. E muitas vezes é normal, né, quando começa ali, você começa com uma loja de um supermercado, o dono, geralmente é o dono de loja que começa comprando os produtos. Então ele vai atendendo ali os vendedores, vai comprando os produtos, muitas vezes faz visita em atacarejos, aproveitando ali o que eles têm de produtos em promoção para poder compor o mix da sua loja. E geralmente é muito normal o dono fazer isso. Ele compra hortifruti, ele compra açougue, e a partir do momento que ele resolve ter 1, 2, 3, 4, 5, 7, 20, 30 lojas, já não é possível mais que ele próprio faça essa compra, ele começa a ter que contratar uma equipe. Então geralmente você começa ali com um comprador, ensina o cara a comprar hortifruti e açougue, os seus perecíveis, depois você passa para 2, para 3, para 4 compradores, e essas pessoas vão se desenvolvendo cada vez mais e aprendendo a fazer negócio, entendendo o que é o mix de loja, o perfil das lojas que você está abrindo, se é uma loja de bairro, qual que é o perfil de cliente que vai entrar nessa loja de bairro, se é um cliente mais de classe A, B, ou se é um cliente de classe C e D. Então isso julga muito o perfil de compra do consumidor. Muitas vezes é uma loja abastecedora que vai vender muita cesta básica, de repente é uma loja mais de bairro, onde os clientes vão passar por ela e vai comprar alguma coisa que está faltando na prateleira, então ele procura uma prestação de serviço, um produto pronto, um açougue, um hortifruti mais bem elaborado. E esse comprador ele vai começando a identificar o perfil de loja que ele compra, que ele faz parte ali dentro da rotina do dia a dia dele, e ele começa a entender do negócio, né? Comprador, hoje em dia a gente tem esse nome comprador, mas na verdade esse profissional ele precisa entender do negócio, do perfil de cliente e da venda de produtos. O que esse cliente quer realmente comprar dentro da minha loja, qual que é a venda que eu vou fazer para esse cliente, como que eu vou oferecer o melhor produto no melhor preço que for possível dentro das minhas negociações. Então essa é a cabeça do comprador, ele tem que entender, ele tem que imaginar como que ele vai vender melhor aquele produto, como que ele vai atender melhor o cliente dele. E o tempo vai passando, muitas vezes as lojas vão aumentando e o perfil de loja vai sendo diferenciado, né? Às vezes você vai atender dentro da mesma rede, vai atender vários perfis de cliente, e esse comprador muitas vezes passa a precisar de um assistente. Aí qual que é a função do assistente? A função do assistente é fazer a maioria do trabalho operacional do comprador. Então você tem um comprador numa rede de supermercado, geralmente acontece o quê? O cara fica 70%, 80% no operacional e só 20% no estratégico. Dependendo do volume de lojas que você tiver, você vai precisar desse cara 80% no estratégico, pensando em como vender mais, pensando em como colocar um produto a mais no carrinho do cliente, e aí ele vai precisar de um assistente para que ele possa realmente, então, fazer essa transição e ser 80% mais estratégico e só 20% operacional, e um assistente muitas vezes vai ajudar esse comprador com as rotinas do dia a dia, que é uma rotina, uma rebaixa de preço, colocar um pedido no sistema. É claro que hoje em dia, cada vez mais nós precisamos partir para isso, né? Inteligência artificial fazendo os pedidos automáticos,
só que essa automação ela precisa ter ali, por mais que ela possa fazer também 80% do trabalho operacional de analisar a curva de venda e sugerir o pedido no sistema, você precisa de alguém, o ser humano, e validar aquele pedido. E aí, esse é o trabalho do assistente. O assistente ele vai fazer uma rebaixa de preço, ele vai validar o pedido da inteligência artificial ou da sua automação do seu RP que ele está sugerindo para comprar o produto, ele vai lançar as ofertas, ele vai fazer toda a demanda que vem do comercial, do comprador. E o comprador, o que ele tem que fazer? Ele tem que imaginar o tempo todo, ele tem que acompanhar como que ele vai vender mais. Ele tem que olhar a curva da categoria que ele compra, o que está caindo, o que está aumentando, qual que é a tendência, o que está subindo o preço, o quanto o frete está impactando no custo do produto dele, se ele precisa trocar de fornecedor, se o consumidor está migrando para uma marca mais barata, se o consumidor está pedindo uma marca ali intermediária para que ele consiga trabalhar um preço acessível, para que ele consiga fazer um custo-benefício, pensar na marca própria, estratégia de marca própria para poder fazer um branding da rede de supermercado, olhar a tendência de consumo, curva de consumo, tendência de consumo, como por exemplo o fitness hoje, o wellness, está totalmente presente hoje na vida do brasileiro. Essa tendência de consumo já é presente, então o comprador ele tem que estar ligado nisso, ele não pode estar preso no operacional, porque que ele tem que estar ligado? Tem que estar ligado no que está acontecendo no mundo e para onde está indo o consumo, como que ele vai todos os dias colocar um produto a mais no carrinho do cliente, e isso ele precisa ter estratégia, ele precisa ter tempo para pensar em como vender mais. Então você passa a ter que ter um assistente para cada comprador. Cada vez mais as margens estão mais apertadas. Esse cara ele tem que pensar todos os dias como deixar mais margem no mercado. E aí o que você precisa? Você precisa que esse cara tenha informação. Então você passa a ter que ter um analista de dados comercial, uma inteligência comercial, para que jogue na mão desse comprador o máximo de informação já tratada, já uma informação onde ele consegue ler ela de forma rápida, de forma dinâmica e buscar tomar uma decisão, buscar como que ele vai fazer com que o produto venda mais. Então você começa a crescer, você começa contratando um comprador, depois passa a ter um assistente, depois passa a ter uma inteligência comercial para poder munir esse cara de informação. Né? Você passa a ter um gerente comercial e muitas vezes até um diretor comercial que vai abranger aí toda a área do comercial, porque a área do comercial ele não é só comprador. À medida que você vai crescendo, você vai precisando também ter a área de marketing. Como que vai funcionar a sua comunicação? Deixar muito claro para o cliente qual que é o valor que você quer entregar para ele, o seu objetivo. Meu objetivo é entregar valor para o cliente. E como que eu vou comunicar isso? Como que o meu cliente ele vai ter certeza absoluta que quando ele entrar na minha loja, o que ele vai encontrar? E esse é o trabalho do marketing, é o vendas que a gente fala, marketing vendas. O marketing ele está pensando em vendas também a todo momento, mas ele precisa comunicar esse cliente, para esse cliente saber exatamente o que ele vai encontrar na nossa loja, qual o valor que ele vai encontrar na nossa loja. Se a minha loja ela é preço, então eu tenho que comunicar muito isso para o meu cliente, que ele vai encontrar aqui, ele vai economizar, ele vai encontrar o melhor preço. Se o meu objetivo é gerar valor, agregar valor para os meus produtos, então o marketing ele vai comunicar que é valor, que é prestação de serviço, vai comunicar que aqui o cliente vai encontrar as novidades em primeiro lugar do mercado, todos os produtos estão lançando, vai encontrar uma prestação de serviço de produtos onde ele vai consumir na hora, uma fruta picada, produtos de açougue, os temperados, próprio para consumo. Então eu começo a agregar valor no meu PDV, eu começo a agregar valor no ponto de vendas, e o marketing tem que comunicar isso, tem que mostrar para o meu cliente que aqui ele vai encontrar qualidade, ele vai encontrar tudo aquilo que ele quer para o dia a dia do consumo dele. O marketing também tem uma função fundamental no RH. Você fala assim, Nino, mas como assim o marketing tem algo fundamental no RH? É simples, o marketing ele passa a fazer o endomarketing, que é a comunicação também dos nossos valores, do que a empresa, do objetivo da empresa, se é uma empresa prestadora de serviço, se é uma empresa voltada a preço, nós temos que comunicar isso também com os nossos colaboradores. E o marketing, através do endomarketing, apoia muito o RH nessa comunicação também
com os nossos colaboradores. Então, todo esse setor, tanto o departamento de compras quanto o marketing, passa a fazer parte do comercial como um todo, e a partir que você vai crescendo, você vai ter um gerente comercial, você vai ter um gerente de marketing, e depois disso você vai ter um diretor comercial que vai comandar todo esse time, entregando todos os indicadores e performance do nosso dia a dia, né, para o CEO da empresa, para que possa também fazer essa mesma prestação de conta para os acionistas. Então, o setor comercial, ele é o coração da empresa. A partir do momento que você começa a crescer, é no comercial que está ali o coração da empresa, onde está a nossa comunicação e a nossa margem. E, tão importante quanto, nós temos a nossa operação. A operação é o contato direto com o cliente. É através da sua operação que você vai atrair mais cliente para sua loja, é que você vai realmente fazer com que a comunicação que o comercial pensou, com que o marketing pensou, aconteça lá na ponta para o seu cliente, para que o seu cliente consiga viver a experiência. Então a operação ela é responsável por colocar em prática e executar toda a experiência que o nosso cliente vai ter toda dentro das nossas lojas. Então é obrigação da operação oferecer a melhor experiência para o nosso cliente, para que ele compre e recompre e venha hoje, venha amanhã e venha sempre nas nossas lojas e aconteça algo sensacional, que é o boca a boca, e o cliente ele começa a contar para os colegas, ele começa a contar para os amigos, ele começa a contar para os familiares toda aquela experiência positiva que ele teve dentro da nossa loja, e aí você começa a ganhar também, te ajuda, é um canal importantíssimo que te ajuda a trazer mais pessoas para a nossa loja. Então a operação, ela detém aí praticamente uma das chaves do nosso sucesso, que é a execução. É pegar tudo aquilo que foi planejado e executar lá na ponta para que o nosso cliente seja impactado com ela. E a operação, quanto mais você vai crescendo, você vai começando a ter encarregados, você começa a ter um encarregado de açougue, você começa a ter um encarregado de FLV, você começa a ter um encarregado de padaria, encarregado de área de vendas, supervisor de loja, encarregado de depósito. E essas pessoas, elas fazem parte do tático da nossa empresa. São os principais detentores da cultura. Essas pessoas é que tem que principalmente segurar a cultura da empresa, porque o estratégico, através dos gerentes, através do CEO, através do sócio, do dono da empresa, eles são alinhados com a cultura da empresa, porque já estão num cargo gerencial. Mas quem que executa no dia a dia é o tático. E o tático é responsável por estar executando e principalmente transmitindo essa cultura através do exemplo para todas as pessoas que estão iniciando na empresa, para todas as pessoas que estão dentro da empresa, não só iniciando, mas estão no dia a dia do trabalho delas, elas vão vendo o líder delas, o encarregado delas, vivendo a cultura todos os dias e liderando pelo exemplo. Então elas automaticamente a empresa fica com uma cultura muito forte. Então, a partir do momento que você deixa de ser uma loja só, onde a cultura é muito forte pelo dono, só tem uma forma de você transmitir essa cultura depois que você vira uma rede de supermercado. É através do tático, é através dos seus encarregados de loja. Não é só a gerência, claro, ela vai estar alinhada, mas é o tático, é o encarregado que leva a sua cultura e faz ela perdurar aí durante muitos e muitos e muitos anos dentro da sua operação. E você passa a ter gerente de loja, mas você tem 1, 2, 3, 4, 5, 10, 17, 20 lojas, e é necessário ter um gerente regional, que essa pessoa vai ser responsável pelos gerentes de várias lojas. Geralmente a gente gosta de colocar aí no máximo 7 lojas abaixo de um regional. Uma pessoa, o ideal é que uma pessoa ela lidere apenas 7 pessoas. Mais do que isso, corre o risco de ficar de se perder no tempo. Essa pessoa começa a ficar sobrecarregada. Então o ideal é que um gerente regional tenha aí mais ou menos 7, pode chegar até 9 lojas aí sob a sua tutela, e essa pessoa vai principalmente cuidar do estratégico e dos indicadores. É a pessoa responsável por manter os indicadores em dia, focada totalmente ali em resultado, processo e padrão, para que os indicadores eles sejam realmente entregues, para que lá na ponta toda a experiência que o cliente está vivendo se transforme também em resultado, para no final do mês, aí, no final do ano, a empresa ter condição de pagar suas obrigações, pagar suas contas
através dos indicadores de forma positiva para que sobe dinheiro no fritar dos ovos aí dessa operação e a empresa possa cumprir com todas as suas obrigações. Depois disso, a gente tem que ter o RH. O RH ele é responsável por toda a parte de contratação, sim, importantíssima, toda a parte de DP, que são as leis trabalhistas que a gente tem que estar sempre em dia com a nossa organização para que o nosso departamento pessoal cumpra todas as obrigações necessárias aí na legislação brasileira, mas o RH principalmente ele tem que estar ligado nos valores, nas chaves da operação, na cultura da empresa, e só tem uma forma de fazer isso: treinamento, treinamento, treinamento. Então o RH ele tem que estar focado em resultado, principalmente em formar pessoas. Nós temos que ter um RH cada vez mais pensando em gente, movendo gente, gente formando gente, gente capacitando gente, formando todos os dias. Nós precisamos entender a arte da multiplicação, porque é muito normal que nosso setor, o setor do supermercado, a operação geralmente é o primeiro emprego. Então nós precisamos sempre estar multiplicando pessoas, porque a pessoa que entra como primeiro emprego e a gente consegue fazer com que ela se destaque, é óbvio que não são todos que vão se destacar, mas aqueles que se destacam, a gente conseguir multiplicar essas pessoas e essas pessoas se tornarem encarregados, gerentes e quem sabe um dia diretores, você vai ter cada vez mais a sua cultura forte. Então é importante a gente trazer bons profissionais do mercado, muitas vezes dar uma oxigenada na empresa, é importantíssimo, mas você tem que ter um modelo híbrido. Você traz profissionais de fora, alinhados com indicadores e alinhados com performance, e você tem, através da multiplicação de talento, aquelas pessoas que têm o DNA da sua empresa, têm a cultura da sua empresa ali no DNA, para que você, de uma forma híbrida, tenha uma cultura forte, porque uma empresa sem cultura forte, dificilmente ela vai perdurar aí durante os anos, durante as gerações. Então o RH, ele é o guardião dessa cultura, ele tem que estar ali pensando sempre em multiplicar pessoas, multiplicar talentos, gente movendo gente, para que possamos ter sempre uma renovação no time e a empresa continuar com um padrão, cultura e resultado. E a tecnologia chegou, a tecnologia hoje ela é realidade nas nossas vidas e nós não podemos de forma alguma fugir disso, né? O setor de supermercado ele ainda é muito operacional e vai ser durante bons tempos, porque a gente trabalha com diferenciação, com atendimento. Então, uma padaria, você consegue ter tecnologia na padaria? Consegue demais, mas nós vamos sempre precisar também de uma mão de obra especializada, a mesma coisa o açougue, a mesma coisa o hortifruti, mas o TI ele tem que estar ligado demais em relação ao que está acontecendo com a tecnologia, quais são os equipamentos que podem nos auxiliar na gestão. Então o TI ele começa pensando nos computadores, ali no PDV, computador dos escritórios, mas daqui a pouco ele tem que pensar nos sistemas, quais sistemas faz sentido trazer para o negócio, para que a gente consiga ter mais indicadores, para que os nossos indicadores sejam mais dinâmicos, para que as nossas informações elas venham de uma forma mais dinâmica e que eu consiga pegar isso e transformar em execução, porque uma informação, um indicador, ele é bom quando você consegue realmente executar um plano de ação, quando você consegue realmente planejar um plano de ação, e esse plano de ação ele é simples e você consegue executá-lo de forma que traga resultado. Então todo o time de TI ele tem que estar todo o tempo pensando, poxa, o que eu posso trazer de inovação, o que eu posso trazer de sistema, o que eu posso trazer de inteligência artificial para poder auxiliar os tomadores de decisão com uma informação rápida, dinâmica e simples, e para que eles consigam fazer os planos de ação dele, acompanhar esses planos de ação para saber se a gente precisa fazer uma mudança de rota ou não, e a empresa ter aí bons indicadores saudáveis, resultados saudáveis, para no final do ano aí a gente ter uma operação lucrativa. Falando agora principalmente, não é um setor, tá? Mas cada vez mais todas as nossas empresas elas têm que pensar em inteligência artificial, e eu trago isso não como um setor, não como um bastidor. Inteligência artificial ela nunca vai ser um setor específico, você nunca vai ter uma pessoa responsável por inteligência artificial. Inteligência artificial
Na era que nós estamos vivendo é uma ferramenta. Então todos têm que entender, todos aqueles que ocupam um cargo de encarregado, de gerente, de diretor, todos têm que usar inteligência artificial. Então tem que ser algo cultural. A inteligência artificial hoje, a tecnologia tem que ser algo cultural. Ou seja, cada vez mais nós temos que trazer os nossos processos junto à inteligência artificial, preparando as pessoas para que elas tenham um conhecimento, para que essa ferramenta seja um potencializador. A inteligência artificial ela não vai resolver seu problema sozinho, ela tem que ser um potencializador. Cada vez mais, 80% dos nossos problemas, 80% dos nossos processos tem que ser rodado com inteligência artificial e 20% com atuação humana, com pessoas cada vez mais capacitadas para poder utilizar essa ferramenta para potencializar seus resultados, potencializar sua rotina, potencializar o que você quer, aonde que você realmente quer chegar. Essa é uma realidade que cada vez mais, independente do tamanho da sua empresa agora, você tem que estar dominando esse processo, essa ferramenta para que você consiga, de fato, exponenciar seus resultados. Pessoal, é sobre isso então, é sobre tecnologia, é sobre execução, é sobre gente movendo gente. Todas as empresas, independente do tamanho dela, realmente tem que estar olhando para isso, tem que estar olhando para a tecnologia, tem que estar olhando para a execução, tem que estar olhando para pessoas. Se eu pudesse deixar tudo que eu falei aqui hoje em uma frase, é que o sucesso é uma velocidade, então bora lá, bora a execução, porque ela tem que ser simples. Qualquer plano que você faça, ele tem que ser simples e tem que ser fácil de executar. Bora lá, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho, se inscreve aqui no canal, que eu tenho certeza absoluta que nós vamos trazer muito conteúdo que é muito relevante para todos nós. Bora lá, para cima!